Senadores da base governista externaram opiniões divergentes nesta quinta-feira quanto à instauração de uma CPI que apure as fraudes do INSS. Durante a sessão que recebeu o novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, a bancada do PT oscilou entre o receio de dar palco à oposição e atrasar as investigações da PF sobre o caso, e o enfrentamento diante de uma eventual CPI que já foi protocolado pela senadora Damares Alves. A estratégia do governo, segundo o senador Randolph, é garantir um nome favorável ao Planalto para a relatoria, e Tabata do Amaral aparece como principal cotada. Entretanto, o próprio ministro Wolney se posicionou contrário à comissão parlamentar de inquérito. A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações, a partir do momento da instalação da CPI, o CPMI. O governo não tem medo, mas a decisão cabe ao parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento, que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo. E nós estamos dando prioridade absoluta ao ressarcimento. Então, que haja esse cuidado, caso eventualmente ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo. Ainda assim, mesmo com o caso da fraude sob disputa intensa entre governo e oposição no Congresso, o líder do PT no Senado, Rogério Correia, foi firme ao defender uma apuração transparente sobre o caso através da CPI. E eu acho que nada melhor do que fazer uma análise dos fatos no tempo. E, ao longo do tempo, a gente ir identificando como os atores agiram em torno deste fato, que é um fato específico, que é desconto para entidades que prestam algum serviço, em tese, para aposentados, numa relação que, em tese, é do aposentado com a entidade. E a fraude só foi possível porque liberaram dados de forma ilegal. Mais de 40 milhões de dados de beneficiários do INSS foram vazados, vieram a público. E, de posse desses dados, inicia todo o movimento de fraude aos aposentados. Isso aconteceu porque a LGPD, que tinha que ter todas as proteções, foi vulnerabilizada por decisão intencional clara do governo anterior. Portanto, eu acho, meu líder, eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Por sua vez, a senadora Leila Barros, do PDT, apresentou opinião divergente à do novo ministro, que também é filiado ao PDT. Eu, como pedetista, membro do Partido Democrata Trabalhista, sou solidário ao Wolney, assim como o Lupe, e nós defendemos o partido, assim como todos os partidos aqui, seja a base de governo ou oposição, como falou o meu líder, o Everton, nós defendemos sim a investigação e que todos, absolutamente todos, sem exceção, paguem por esse absurdo. Todos sejam punidos. Então, eu acho o seguinte, já foi falado aqui, e eu só faço um apelo a Damares, que apresentou requerimento para a CPMI, a reavaliação do objeto, porque eu acho assim, que se já estourou aqui, eu acho que nós temos que fazer uma investigação ampla, transparente, exatamente, que ela seja aberta para a população, que todos possam acompanhar, que isso não terá a oposição de ninguém, inclusive dessa senadora que está aqui, dando total apoio ao Wolney, porque sei que vai fazer uma boa gestão. Já Jacques Wagner, senador de confiança de Lula, titubeou, mas deixou em aberto a possibilidade de assinar o requerimento. Fico perplexo, realmente. Senador Girão, eu não assino CPI porque eu não assino CPI. Porque, na minha opinião, eu fui autor da primeira CPI, a CPI dos anões do orçamento. Porque essa casa não tem a estrutura que a Polícia Federal e os órgãos de controle têm para fazer a pesquisa. Nós estamos trabalhando em cima do que a Federal já estourou.
Essa que é a verdade. E vamos fazer palco em cima do que é federal. Eu não assinei, mas talvez eu assine. Porque esse vento vai mudar de lado. E vai ficar claro quem montou esse trambique aí. A minha eu não quero essa da CPI, que eu quero que se discuta no Senado os temas fundamentais para a nação brasileira. E a Polícia Federal cuide disso aí. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. A MP original, e aí me permite, senador Marinho, de me dirigir a Vossa Excelência, não tinha o objetivo de sustar descontos errados. Ele tinha o objetivo de sustar aposentados artificiais. Era um pente fino para fazer em cima dos aposentados. E, portanto, nós trabalhamos, e eu também trabalhei, para estender o prazo. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui aos senhores. Não existe veto do presidente da República? E por que 3 MPs foram publicadas, inclusive a última, de relatoria do membro do PL, e o senhor presidente da República anterior não vetou a matéria? O entendimento da ala favorável à instauração é a de que o esquema nos descontos irregulares de beneficiários do INSS ocorre por omissão do governo passado. Nesta quarta-feira, em entrevista ao UOL, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de ter havido corrupção relacionadas ao caso do INSS durante o seu governo. O senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os 2 períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os 2 períodos? Sim, vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Em contrapartida, o novo presidente do INSS já anunciou os primeiros planos para a restituição de R$ 280 milhões às vítimas dos descontos irregulares. Foi determinado pela Justiça o bloqueio de alguns descontos associativos, o governo entendendo que poderia ter fragilidade em relação a todas as outras, ele bloqueou, independentemente da entidade, da instituição, está ou não naquela operação. Ou seja, todo e qualquer desconto está bloqueado. Foi descontado no último mês do nosso beneficiário aquele valor e será devolvido R$ 292 milhões na próxima folha, que começa a rodar no final do mês e no começo do mês seguinte. R$ 292 milhões.